Alô galera atleticana, aquele abraço a vocês. O Atlético enfrenta o Bahia na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo às 18h15 no estádio Antônio Ascioli. O Atlético pegou uma sequência de 2 jogos dentro de casa contra Vasco e Bahia, empatou o primeiro e isso aumenta a exigência por uma vitória hoje. Até para não ficar perigando ali naquela, vamos dizer assim, naquelas posições logo acima dos times que brigam contra o rebaixamento, né? O Atlético hoje tem 35 pontos, então o Atlético está numa situação, vamos dizer, confortável. A questão é que você não pode se acomodar, né, dentro dessa situação, porque o campeonato é muito dinâmico. Se você estaciona um pouco, você acaba entrando na linha de risco. O Atlético que perdeu o jogo anterior contra o Grêmio, depois empatou com o Vasco. O Atlético que vinha de 2 vitórias muito boas, né? E essa sequência dentro de casa era aquela sequência para o Atlético praticamente se consolidar na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana, que eu penso que para o clube já será uma conquista muito interessante, até porque essa competição neste ano vai ser uma competição mais interessante que nos anos anteriores. Logo na primeira fase ela já tem um quadrangular, né? E para o Atlético, que é um clube em expansão, um clube em crescimento, seria muito interessante disputar esta edição da Copa Sul-Americana. Bom, o time rubro-negro para hoje, vamos aqui conferir o provável Atlético para este duelo. Jean, Dudu voltando na lateral direita, cumprindo suspensão. João Vitor deve aparecer no lugar do Oliveira. Éder e Natanael. Cogita-se também uma dúvida aí na lateral esquerda, podendo aparecer o Nicolas Pereira, Matheus Vargas. Matheus Vargas é o principal favorito a ficar com a vaga do Marlon Freitas. Talvez surja o William Maranhão, mas penso que não. Rato, Chico, Ferrarez, né, o trio que jogou contra o Vasco, e lá na frente o Zé Roberto, questionado Zé Roberto, né, que até agora está devendo com a camisa do Atlético apenas 2 gols neste Campeonato Brasileiro em 18 jogos dele, né? É uma média muito baixa, realmente está deixando a desejar. Aliás, são em 17 jogos, está deixando a desejar o camisa 9 do Atlético. Mas é um time muito parecido com o time que jogou o Vasco. Acho que a questão do Atlético nem é técnica ou tática, até porque é um time que já mostrou suas qualidades técnicas e também suas deficiências. Taticamente é um time que é bem ajustado. A questão é postura. Faltou postura contra o Vasco, né? Faltou o Atlético verdadeiramente querer ganhar aquele jogo do Vasco, jogar para ganhar. O Atlético foi aceitando o jogo do Vasco, deixou que o Vasco ditasse o ritmo do primeiro tempo e também de parte do segundo tempo, sem criar nenhum tipo de incômodo para o time carioca. Quando o Atlético foi para cima, pressionou, agrediu o adversário, o Atlético teve chances para vencer. Só não ganhou porque desperdiçou 2 oportunidades excelentes para marcar o gol. Do outro lado nós temos o Bahia. Bahia que está em 17º lugar na zona do rebaixamento com 28 pontos. Um time que parecia que não teria problemas em relação ao rebaixamento, porque conseguiu uma arrancada, né? O Bahia ele, no final do primeiro turno estava assim próximo, até perigando entrar na zona de rebaixamento. Depois não, ele conseguiu uma arrancada e após essa arrancada ficou ali no meio da tabela. Mas agora vem de uma sequência de 7 jogos sem vencer, né? E isso tem pesado muito sobre o elenco tricolor, que já está dentro da zona do rebaixamento desde a última quinta-feira, quando o Vasco empatou contra o Atlético. A equipe do técnico Dado Cavalcante para hoje deve ser esta: Douglas, Nino Paraíba, Hernando. Douglas, né, aquele goleiro que estava lá no Bahia já no ano passado, antigamente ele pertenceu ao Corinthians. Nino Paraíba, lateral direito, muito experiente, muita experiência também na lateral esquerda com o Capixaba. Aliás, o quarteto defensivo do Bahia é muito experiente, né? Hernando, ex-Goiás, e o Juninho,
aquele jogador que jogou no Botafogo e no Palmeiras. Gregory, foi um dos principais volantes do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ramon. Juan Ramírez, né, aquele que se envolveu naquela polêmica com o Gerson lá no Maracanã por questão de racismo, mas é muito bom jogador. Daniel, jogador que foi contratado junto ao Fluminense. E o Thiago, prata da casa, aberto pelo lado esquerdo. Lá na frente, o Gabriel Novaes vai substituir o Gilberto suspenso. Esse é um jogador formado na base do São Paulo, inclusive pertence ao São Paulo ainda. Esteve emprestado por equipes da Espanha, jogou no ano passado no Juventude e desde o finalzinho do ano está no Bahia. Ele deve ter essa oportunidade para hoje. O problema do Bahia nunca foi qualidade técnica, né? O Bahia montou um elenco pesado, um elenco caro para esse Campeonato Brasileiro, mas não funcionou. E para mim o Bahia perdeu a mão quando tirou o Roger Carvalho. Existia uma pressão, o Bahia queria Libertadores, e em busca dessa Libertadores, o Bahia abriu mão de um trabalho já consolidado, que já vinha desde o ano passado, mudou o perfil de treinador, trouxe o Mano Menezes, sempre foi muito marcado pela sua retranca, algo totalmente diferente do Roger, e o Bahia faz esse Campeonato Brasileiro muito fraco, né? Até agora essa é a verdade, o brasileiro do Bahia é muito fraco, e o Bahia tende a brigar contra o rebaixamento até as últimas rodadas, sem aquela garantia de que seja um time que vá conseguir fugir desse rebaixamento. Mesmo sendo um mandante ruim, um mandante de pouco desempenho, eu acho que o Atlético, eu classifico o Atlético como favorito para esse jogo de hoje. Agora o Atlético precisa tomar uma postura como mandante, porque nessa reta final será difícil o Atlético sustentar aquela campanha como visitante, até porque os jogos vão ficando mais pesados, mais difíceis. Então, se o Atlético não conseguir ser um mandante bom, o Atlético pode até mesmo perder essa vaga que parece garantida na Copa Sul-Americana. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.